Operações psicológicas ocorrem em todos os aspectos da vida. É uma divisão planejada. Tudo, desde o governo até a forma como interagimos socialmente, estamos gerando informações em um mundo falso. A divisão planejada desestabiliza. Estou mudando suas crenças, pensamentos, mentalidade e percepção e consigo obter qualquer comportamento que eu quiser. É tão eficaz que cresce por si só. Chase Hughes é uma das maiores autoridades em perfil comportamental e operações psicológicas. Ele também explorou conexões entre textos antigos para descobrir mensagens deixadas para nós por civilizações passadas. A separação é a maior mentira que já foi imposta à população da Terra. Até mesmo os antigos maias tentavam dizer que não somos separados. Nós somos todos uma só coisa. Nós analisamos várias centenas de textos antigos em diferentes idiomas. A frase mais repetida é: não tema. Será que somos apenas a própria consciência? Essa é a grande questão. O que realmente precisamos é ter muito mais a sensação de fazer parte de algo. Se eu quisesse criar um psicopata, o principal ingrediente seria a separação. Então estamos criando uma sociedade psicopata? O estranho é o seguinte: Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos à nossa análise. No episódio de hoje, vamos puxar a cortina para revelar a natureza da realidade e da consciência. Também vamos falar sobre como o governo está usando operações psicológicas para controlar o que pensamos, como nos sentimos e o que mensagens recorrentes de textos antigos podem revelar sobre como devemos viver. A pessoa que vai unir tudo isso é Chase Hughes. Ele é uma das maiores autoridades em perfilamento comportamental e persuasão. Ele é especialista em operações psicológicas e inteligência. Também é alguém que estudou neurociência de forma aprofundada, assim como os pontos de conexão em quase 200 textos antigos para descobrir padrões e mensagens que foram deixados para nós por civilizações antigas. Temos muito a tratar. É um prazer receber Chase Hughes no Breakdown. Break it down. obrigado. Bom estar aqui. Olá, Jonathan. Parece haver uma conexão em grande parte do trabalho que você faz e o motivo pelo qual as pessoas te procuram para obter informações e conselhos especializados, estruturando a partir de, você sabe, como nos percebemos nas interações pessoais, até como podemos ser percebidos de maneiras que são, você sabe, significativas em contextos mais amplos. Mas se recuarmos ainda mais, sabe, você entrou recentemente em uma conversa com todos nós, certo que te seguimos e ouvimos sobre como percebemos a realidade. E eu fico pensando o que parece mais urgente para você como um ponto de partida, sabe, para que nosso público possa te conhecer um pouco. Sim, então eu estive nas Forças Armadas por 20 anos e eu meio que ganhei experiência na prática no meio militar. Fui navegador de navio por muito tempo e depois fui basicamente um combatente comum em operações de guerra expedicionária por um tempo. Mas durante todo esse tempo eu era obcecado por psicologia, operações psicológicas e todas essas coisas. E eu nunca tive a intenção de fazer isso como profissão, de jeito nenhum. Mas sempre me fascinou o que uma pessoa pode ser levada a pensar e o que uma pessoa pode ser levada a fazer. E só talvez há uns 2 anos que eu percebi que se você é bom nesse trabalho, a única coisa em que você realmente é bom é em criar condições. Na verdade, não estou mudando suas crenças, pensamentos, mentalidade ou identidade. Eu só mudo as condições e como você percebe essas condições. Assim, eu consigo obter qualquer comportamento que eu quiser dos seres humanos. E eu acho que é então tão comum hoje em dia. Tipo, as operações psicológicas são a norma, em vez de ser um único grande acontecimento. E é assim em todo momento das nossas vidas. E a gente vê todas essas coisas mostrando que o seu celular está sequestrando o seu cérebro. Seu celular está te lavando o cérebro. Seu celular faz muito mal para você. E mesmo assim, a gente continua passando tempo no celular a ponto de aceitar aqueles termos de uso só porque, não importa, eu vou continuar usando meu celular de qualquer jeito. Então isso acaba sendo tipo uma parte normal da vida cotidiana. E essa é uma das razões pelas quais eu estou literalmente sentado aqui no meu estúdio de TV, onde vamos começar a lançar notícias diárias mostrando como esse evento está sendo apresentado. Isso foi feito para te fazer sentir de um certo jeito. Aqui está o resultado que provavelmente é desejado com isso. Aqui está a lógica mais profunda por trás de como todas essas coisas estão conectadas.
E eu sinto que devo realmente mostrar isso para as pessoas de um jeito que algumas pessoas chamam de técnica de manipulação ou algo assim. Posso ensinar a mesma técnica tanto a um líder de seita quanto a um atendente de uma linha de apoio para a crise suicida, para mudar comportamentos e crenças. Então eu acho que a ética nunca está na ferramenta em si, está na intenção da pessoa que está usando a ferramenta. Quando pensamos em operações psicológicas para as pessoas que talvez não saibam o que é isso, você pode descrever e explicar o quanto isso está presente em praticamente todas as informações que consumimos? Ou seja, costumávamos acreditar, e talvez isso nem seja verdade, que havia uma apresentação objetiva dos fatos em oposição a aqui estão os fatos e aqui está como eu quero que você se sinta em relação a eles. Operações psicológicas têm uma definição específica. Seria um esforço coordenado para moldar a crença do público em geral. E nós passamos por vários ciclos em nossas notícias. Nossas notícias, digamos, nos anos 1900, eram abertamente propaganda. Eles deixavam claro: estamos fazendo propaganda para você. Isso era bem aberto. Depois entramos no modelo de receita. Era como: o episódio de hoje é patrocinado pelo sabão Dawn, ou algo assim, nos anos 40 e 50. Era como se as notícias ocorressem entre os anúncios e nos acostumamos com isso. Agora, provavelmente em 2008 e em diante, estamos no estilo de notícias onde tudo gira em torno de te manter preso. Por quanto tempo posso te manter? Depois passamos ao ciclo de notícias 24H que precisa ser preenchido. E você não pode simplesmente preencher isso com fatos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Passou de informação para receita. E agora estamos na fase de retenção. Então, te irritar é o jeito mais rápido e fácil que eu posso fazer você ficar grudado na TV. É por isso que a gente não vê mais tantas histórias de gato sendo resgatado de árvore. A gente não vê isso, a menos que você esteja assistindo aquele programa de café da manhã, Acorde com João, de manhã. E eu acho que muita gente imagina todas essas figuras sombrias em volta de uma mesa de conferência, fumando charutos, planejando essa coisa de dominação mundial. É só que eu posso cobrar mais caro pelos anúncios se eu conseguir te manter grudado na tela por mais tempo. Não acredito que exista um plano coordenado dos Illuminati para fazer algo maluco. É só que isso é um subproduto do que é recompensado, e isso com certeza é o que está sendo recompensado agora. Operações psicológicas ocorrem durante toda a nossa vida. E a mídia é mais como... E um dos lemas que temos aqui nesta emissora de TV, a gente nem lançou um vídeo ainda, e ainda estamos gravando e tal. Um dos nossos lemas é: o que as notícias mandaram você sentir hoje? E isso é muito do que acontece, a gente é instruído e um vilão pré-fabricado já está pronto para ser usado. E então vem sentimentos pré-fabricados, tipo, é assim que você deve se sentir sobre isso. E agora, deixe-me direcionar sua atenção para esse vilão de quem você precisa sentir raiva. E é mais ou menos isso que é o noticiário. Então, estamos recebendo essa operação psicológica coordenada e essa coisa de esquerda versus direita na política, eu diria como especialista, que já é uma operação psicológica por si só. Eu acho que é uma divisão criada propositalmente que está acontecendo no nosso país. E eu acho que, se eu puder, se eu estiver lá no topo, se eu conseguir fazer você brigar com quem está no mesmo nível que você, então você nunca vai olhar para cima, você não vai olhar para cima. E eu acho que essa é uma divisão muito cuidadosamente criada que está acontecendo agora. Na luta livre, o herói precisa de um vilão. Sem vilão, não há história. O herói não pode só ser incrível, ninguém liga. O obstáculo é necessário para atrair e chamar a atenção. Então, com essa divisão criada, você pode explicar para alguém que talvez pense: ah, isso não é tão grave assim. Vamos falar sobre o impacto de estar preso nesse nível de divisão. O que isso causa e o que isso impede? A principal coisa que essa divisão criada causa é a desestabilização. E isso soa como se o país estivesse um pouco instável. Não, quero dizer que cérebros individuais ficam desestabilizados. E nós temos isso, Maim, você vai reconhecer isso. Existe uma região chamada área tegmental ventral. Esse é nosso pequeno circuito de dopamina no cérebro e sistema de recompensa. Então, a gente entra nas redes sociais e o que a gente vê, eu vejo todo mundo com quem eu concordo parecendo inteligente. E eu vejo as pessoas com quem eu discordo. A mídia vai me mostrar os idiotas mais burros que podem ser encontrados do outro lado, as pessoas com quem eu discordo.
Não importa se eu sou de esquerda ou de direita, eu vou ver as pessoas mais idiotas possíveis, de forma que meu cérebro pense que todos eles são assim. Eles são loucos, eles são psicopatas. Essa divisão criada no que ela resulta é uma sugestibilidade enormemente aumentada. Uma vez que uma pessoa ou uma população é desestabilizada, quando algo aparece e parece muito lógico, o cérebro se agarra àquilo. Então é como se você caísse de um penhasco ou algo assim, seus braços e pernas vão se debater para todos os lados. O primeiro objeto sólido que você tocar, você vai se agarrar a ele com toda a força que puder. Mesmo que seja um arbusto espinhoso, mesmo que seja arame farpado, você ainda vai agarrar, você vai instintivamente segurar. Então, quando temos um ser humano ou uma população desestabilizada e surge alguma autoridade clara, algo claro, lógico, fácil de entender, nós nos agarramos a isso por causa desse tipo de agitação, dessa confusão. Então, isso aumenta enormemente a sugestionabilidade de uma população. Acredito que esse seja o estado final desejado para fazermos isso. E se você pensar rapidamente, tipo em alguém que votou de forma diferente, e estou falando com quem está assistindo, tipo, somos programados nas redes sociais. Eles são todos idiotas, são todos imbecis, eles não sabem o que estão fazendo, são estúpidos. Mas se você for ao Walmart ou ao Target e ver alguém que votou diferente de você, eu garanto que essa pessoa quer cerca de 90% das mesmas coisas que todo mundo quer. Eles querem que seus filhos não sejam prejudicados. Eles querem pagar menos impostos, eles querem economizar dinheiro, eles querem ser bons pais, eles querem ter folga do trabalho, eles querem tirar férias. E você tem, tipo, 100 vezes mais coisas em comum com alguém que votou diferente de você do que com as pessoas que estão criando essa divisão. Há muitas pesquisas que sugerem que somos, na verdade, muito mais parecidos do que nossos algoritmos indicam, e é essa divisão que nos mantém presos. Então, quando o modelo de lucro incentiva a divisão, tudo o que vamos ver é cada vez mais divisão. E isso vai nos fragmentar ainda mais, aumentar o ódio e a agitação. E até mesmo no nível interpessoal vamos reduzir a confiança. E dá para perceber que o aumento do tempo que passamos online está ligado à simplificação das soluções que nos são oferecidas, porque o mundo é um lugar complicado. E simplesmente dizer, vou reduzir todos os preços imediatamente no primeiro dia, realmente não é uma solução viável. Você pode até querer isso, mas é algo muito difícil de realmente fazer. Como você falou, as pessoas vão aderir à solução e dizer, ótimo, vamos fazer isso. Então, quando você tem uma desestabilização e depois uma figura de autoridade aparece e apresenta algo muito claro, são exatamente as mesmas coisas que você usaria para treinar um cachorro. E existem apenas 4 coisas que conseguem manipular o cérebro de um mamífero, e isso forma a palavra FAT. E eu acho que isso determina o nosso fate. E são foco, autoridade, tribo e emoção nessa ordem. Então, a primeira coisa, se eu consigo apresentar uma ameaça para você, eu automaticamente e instantaneamente ganho o seu foco. Nossos cérebros de mamífero reagem a ameaças e novidades. Essas são as coisas que geram foco. Depois, eu apresento uma figura de autoridade ou algo que soe autoritário, como as notícias citando uma celebridade ou mencionando alguma estatística dizendo que isso está acontecendo. Os suprimentos de água estão acabando. Há um novo vírus na cidade, como ouvimos agora. Situações ameaçadoras me fazem responder mais à autoridade. Entro nas redes sociais e vejo minha câmara de eco com pessoas que concordam comigo dizendo que é conspiração, que devemos nos preocupar ou qualquer outra coisa. Então agora estamos na etapa da tribo do modelo Fate. Entramos lá, nos sentimos validados e recebemos dopamina ao ver pessoas que concordam conosco. E aí a gente rola mais algumas vezes e então aparecem os idiotas do outro lado e aí ficamos irritados e com raiva. Sentimos que cobrimos ambos os extremos emocionais. Por isso seguimos foco, autoridade, tribo e emoção nessa ordem. E depois que você me ouvir dizer isso, quero que tente um experimento. Da próxima vez que estiver rolando o feed, se alguém estiver olhando no seu celular, você vai perceber essa coisa da ameaça. Vai ver uma pequena figura de autoridade. Vai ver comunicação tribal. Depois vai ver algo para te emocionar. Normalmente é algo positivo. Como naqueles vídeos em que dizem, achamos esse filhote de cervo na varanda e resolvemos criá-lo. Sabe? É tipo essas compilações onde o... Eu gosto desses. Eu adoro esses. Sou viciado nesses vídeos.
E aí você vai ver isso. E bem nesse pico emocional, você desliza mais uma vez e vê um anúncio. É um anúncio para comprar filhote de cervo? Porque isso daria certo. Eu provavelmente faria isso também. Mas quero dizer, eles vão te mostrar um anúncio logo depois de te levar por esse ciclo de influência mamífera. Mas se você olhar para isso em todo o espectro de um país, eu te levo por foco, autoridade, tribo, emoção e não te mostro um anúncio. Eu posso começar uma guerra. Eu posso invadir outro país. Eu posso abrir as fronteiras. Eu posso fazer algo com o qual muitas pessoas discordam. Mas eu te conduzi por esse ciclo, o que te deixa muito obediente e sugestionável. Adoro sua forma de falar, poderia te ouvir o dia inteiro. E também, você está falando meio que em código, porque eu acho que isso é uma coisa sofisticada que você sabe fazer. O que eu estou entendendo do ponto de vista de uma pessoa comum é que parece que o governo faz coisas para me fazer sentir segura, para depois fazer coisas que são realmente perturbadoras. E eles meio que ficam me jogando de um lado para o outro. E é tipo, a gente deveria invadir o Irã. Talvez não devêssemos ter feito isso, mas ele sabe das coisas porque é o presidente, né? Não estou perguntando isso de uma perspectiva partidária. Só estou dizendo que, sabe, você está usando palavras elegantes para descrever que se a gente te assustar o suficiente, você vai se agarrar a qualquer coisa que pareça segura. E isso nos dá a capacidade, como uma grande organização governamental, de também agir em nosso próprio interesse enquanto convencemos você de que é do seu interesse. Tipo, estou entendendo, certo? Analisar o histórico de alguém costuma indicar como será o futuro dessa pessoa, certo? Olhe para o histórico do governo, quero dizer, desde os anos 20 do século passado até hoje, todas as coisas que são desclassificadas e as loucuras que o nosso governo fez ao longo dos anos. Então, uma delas é assim, eu vou meio que te mostrar o modelo Fate. Vou te assustar um pouco, invocar alguma autoridade e aí, pá, vamos invadir esse país. A outra, se você pegar a Covid como exemplo, Aquilo foi uma bagunça. foi a maior operação psicológica já feita. E foi tão escancarado. E eu acho que isso acordou pessoas normais, tipo minha mãe que dizia, não, precisamos usar a pirâmide alimentar. Ou tipo, a pirâmide alimentar é o que você precisa seguir para comer bem. Se algo ruim acontecesse, o governo nos contaria a verdade. Minha mãe despertou. Você se refere à Covid ou à resposta do governo como a maior operação psicológica da história? Sim, a maneira como os governos. Sim, a forma como os governos, no plural, e as agências lidaram com isso. E se você pensar no componente tribo do modelo Fate, e então voltar e olhar para pesquisas, tipo, qual é o maior medo dos humanos? É maior do que a morte. É falar em público, mas nunca é realmente falar em público. É o julgamento que vai vir do ato de falar, não é o ato de falar em si. Posso ser julgado. O que isso significa para nosso cérebro ancestral? Se eu for expulso da tribo, não poderei ter relações sexuais, me reproduzir, talvez nem conseguir comida e vou morrer. Então isso significa extinção genética. Então, com qualquer um questionando, tipo, talvez isso não seja seguro. Talvez não devêssemos estar fazendo isso. Talvez não devêssemos impedir nossos filhos de participar de ambientes sociais. Havia médicos formados em Harvard que eram removidos do Twitter. Só por terem opinião diferente é o primeiro passo para reconhecer operações psicológicas. Se alguém precisa ser silenciado para que uma ideia prospere, essa é uma ideia muito perigosa. Boas ideias devem poder ser contestadas e debatidas. E o cara que inventou a tecnologia da vacina de mRNA foi banido da internet ou socialmente excluído. Então, o que isso nos diz? Se aquele médico pode ser expulso, ridicularizado e ter sua reputação destruída, eu nunca vou me manifestar. Eu vou ficar quieto, vou voltar para o meu canto. Então a gente vê isso. É como se acharmos que isso é uma questão de direita contra a esquerda, definitivamente não é. Definitivamente não. Isso é uma questão de elite contra quem não faz parte da elite. E não quero dizer elite no sentido de governo, quero dizer as pessoas que tomam as maiores decisões. E não acho que seja tipo um, dois caras em uma sala. Acho que, de novo, tudo volta a quem se beneficia com isso. E aí tem tipo um algoritmo que eles tendem a seguir também. Não acredito que foi decisão de um grande grupo. E isso acontece dos dois lados, para ambos os lados do espectro. Então, se você pensar que o governo começa essa coisinha, quem está fazendo isso ser cumprido? Nós estamos. O povo. O povo está.
Quando eu estava na segunda série, eu usava naquela época aquelas camisetas que mudavam de cor quando esquentavam. Sim, Sim, elas se chamavam Hypercolor. isso mesmo. E eu usei uma na escola na segunda série e era rosa choque. E eu fui chamado, naquela época era um insulto para pessoas gays. E esse tipo de ferida social me impediu de voltar a fazer isso de novo. Joguei fora tudo que era rosa do meu armário. Doía e era constrangedor. Então, o que estava acontecendo ali? Eram crianças na segunda série. E quando você estuda psicologia, aprende um pouco sobre isso. Isso se chama mores e folkways. Então, isso é uma imposição pública de algo sem saber que você está realmente impondo alguma coisa. O que esses garotos faziam representa o padrão do que é considerado masculino e ser um menino. E nós inconscientemente vamos rejeitar esse garoto, ou seja, eu, por estar sendo zoado por usar algo que vai contra essa norma. Mas na segunda série você nem percebe que está reforçando uma norma. E 99% dos adultos que estão na internet não percebem que muito do que eles fazem é reforçar algum conceito cultural ou algo que foi colocado para eles imporem socialmente. Então, nós enfrentamos a ideia de rejeição social. É um medo de extinção. Por isso temos tanta conformidade, porque estamos aproveitando esse medo. Curiosidade. O rosa, na verdade, era a cor para meninos até mais ou menos a década de 1940. Sério? Sim, era associada ao roxo, que era a cor da realeza, certo? Historicamente, quando você pensa, tipo, sabe, naquele manto peludo maluco que é roxo com a gola branca e as manchas pretas, o rosa era a cor dos meninos até os anos 1940, o que também mostra como as coisas mudam rápido, né? Quero dizer, você sabe disso melhor do que todos nós. É assim que algo pode mudar rapidamente, ou seja, a gente pode inserir alguma coisa e então inverter isso completamente em uma geração. Ficar preso nessa divisão, ficar preso no medo de ser excluído e tentar garantir que você não diga a coisa errada, ser rejeitado, ter esse controle social onde você gasta tanto tempo tentando se encaixar. Uma das coisas que isso faz é nos impedir de explorar o que realmente significa ser humano, ter uma experiência física, ter uma experiência espiritual mais ampla. E sabe até que ponto poderíamos ser mais capazes de ter intuição, premonições e percepção, talvez nos sentindo muito mais conectados com outras pessoas? Então tem esse aspecto que eu acho que queremos alcançar e queremos conversar sobre como seria a vida sem essa roda de hamster na qual parece que estamos presos o tempo todo. Porque se estamos constantemente, tipo, meu Deus, tem uma ameaça e eu estou apavorado e desestabilizado, então você nunca tem realmente uma base para se sentir seguro o suficiente para realmente estar presente. Eu sou uma americana de segunda geração, então fui criada com uma reverência por este país, porque sem ele eu não estaria aqui. Quero dizer, meus avós, sabe, pegaram um navio sem nada e acabaram aqui, né? E foi aqui que eles puderam trabalhar em oficinas de costura exploratórias, sabe, mandar os filhos para a faculdade e todas essas coisas. E eu fui criada literalmente dizendo o juramento à bandeira toda manhã, cantando You're a Grand Old Flag toda manhã. Fui criada em escola pública em Los Angeles, sempre com a ideia de que a América é o motivo de eu estar aqui. E sim, há coisas erradas. E sabe, meu pai parou de votar depois que o JFK foi assassinado porque ele pensou, dane-se tudo. Tipo, se mataram o nosso cara, sabe, estamos ferrados, né? Mas eu fui criada com um respeito verdadeiro por este país, em teoria, sabe? E aí você coloca todas essas coisas no meio. E eu fico pensando, tipo, como é que a gente deveria funcionar, né? Se tudo tem algum tipo de intenção oculta, nada é puro. E eu acho que sou uma dessas pessoas que, quando a Covid aconteceu, meio que explodiu tudo, porque eu sabia que as coisas não faziam sentido. Eu não podia falar sobre isso. Quando eu tentei falar sobre isso, as pessoas me chamaram de republicana, o que não é um insulto aos republicanos, mas não é como eu gosto de ser chamada. Sabe, eu sou uma liberal daquelas bem coração mole. Nada fazia sentido e ninguém sabia o que fazer a respeito. E agora está vindo à tona que muitos de nós não estávamos errados. Não é uma questão partidária, mas também ninguém realmente sabe o que está fazendo nesse negócio chamado governo, no que diz respeito à nossa saúde, à informação.
Eles estão mandando mensagens pelo Signal, que é onde você fala se quiser fazer. É tipo uma jornada Zelig. O que está acontecendo? Então eu só estou dando uma visão geral, tipo, o que uma pessoa normal deveria fazer que antes pensava, o governo é meio bagunçado, mas vamos ajudar as pessoas pobres. Tipo, o que está acontecendo? Essa é a minha história. Sim. O que você faz, mas também vamos continuar analisando isso. Tipo, existiu uma conspiração para matar JFK? Existem conspirações constantes para eliminar o próximo líder? Até onde a gente deve ir nessa toca do coelho? Acho que só dá para reconstruir o que deve ser feito depois de enxergar o que está por trás da cortina. Então, só seguindo por esse caminho, eu acho que o primeiro passo é perceber que sempre haverá esses atores em ação. Eu nunca separo a política por republicano ou democrata. Eu separo a política entre quem quer ajudar e quem quer controlar. E é isso. Ajudar ou controlar. Você é alguém que serve ou alguém mais controlador? Se está na política, deveria servir. No fim das contas, na Roma antiga já havia operações psicológicas. Ei, sabe de uma coisa? Esse cara está se metendo em encrenca. Vamos fazer aquela coisa de colocar o cara para lutar com o tigre lá no Coliseu. Então, quero dizer, essas coisas não são novidade. Então, e se eu quisesse fabricar um psicopata? Primeiro, eu teria que começar com total apatia. Tipo, não, sem empatia por mais ninguém, certo? O efeito espectador na psicologia ocorre quando há várias pessoas por perto durante um assalto ou ataque e ninguém ajuda devido à presença de muitos observadores. Sim, é o caso da Kitty Genovese nos anos 50. Uma mulher foi literalmente estuprada e morta. Todo mundo ouviu e ninguém fez nada. Esse é um exemplo perfeito. E se fosse só você e a outra pessoa, e você ficasse parado assistindo ela ser esfaqueada, você seria um psicopata. Eu te chamaria de psicopata. Por quê? Porque é diferente quando há um grupo. Então, o que eu acho que acontece é que quando os humanos entram em grupos maiores do que nossos cérebros conseguem lidar, ocorre uma psicopatia coletiva. E não é psicopatia individual, é a psicopatia do grupo de pessoas. Mas se eu quisesse fabricar um psicopata, eu precisaria do ingrediente número 1, a coisa mais importante para fazer esse bolo, que é a separação. Separação. E eu acho que até os maias, os antigos maias, estavam tentando dizer isso. Nós não somos separados. Nós não somos. Nós somos todos uma coisa só. Não é como se estivéssemos apenas conectados. Somos todos como se fôssemos um só. E mesmo se você olhar de uma perspectiva da física, se todos viemos do Big Bang, ainda somos uma coisa só. O maior e mais antigo conceito espiritual que temos é a unidade. E sabe, não estou dizendo isso só porque esperamos também conversar com você sobre isso. Convidado após convidado, eles definiram o rumo do podcast, que começou com o tema saúde mental. E o que acabamos percebendo é que a unidade, a transcendência e essa noção de união é o que nos move, não importa como você tente preencher esse vazio em forma de Deus. Com poder, sexo, drogas, álcool, trabalho, certo? Seja o que for, até mesmo as redes sociais. E isso parece ser algum tipo de verdade universal. E, eu acho que um dos textos mais antigos, se não o mais antigo, são esses princípios herméticos e os 7 princípios herméticos. E, as tábuas de esmeralda e tal, que falam sobre isso em várias culturas e continentes. Mas a separação é a maior mentira que já foi imposta, eu acho, à população da Terra. E não estou falando de uma separação antirreligiosa ou anti-espiritual. Quero dizer esquerda versus direita. Quero dizer, se eu der um soco na cara daquele cara, isso não vai me causar nenhum problema. Se eu fechar aquele cara no trânsito, nunca mais vou vê-lo de novo. Então, dane-se. Então, é esse tipo de separação que eu realmente quero dizer. A separação que significa que eu não vou sofrer porque outra pessoa está sofrendo. Então, se eu começo com a separação e continuo aumentando isso, eu acabo criando um psicopata. E o psicopata sendo aquele... Toda essa separação é o motivo. Essa divisão fabricada funciona tão bem porque é tão eficaz que cresce por si só. Agora, se você olhar online, verá que é como falamos dos usos e costumes. É autorreforçador. As próprias pessoas fazem o policiamento da operação psicológica. Então, estamos criando uma sociedade psicopata? Eu acredito que sim.
A cidade de onde acabei de me mudar, nós moramos lá por um tempo. A população era de 2.200 pessoas. Nessa cidade, se você fecha alguém no trânsito, eles sabem quem você é. Eles sabem onde você mora. Então, a reputação importava. Tipo, minha reputação em uma tribo era importante, mesmo que fosse o carteiro, mesmo que fosse alguém de quem eu não gostasse. E especialmente se for o carteiro, né? É quando você recebe um pacote da Adam and Eve e não quer que ninguém saiba, né? Então, quando confiamos na reputação, nós prosperamos. Então, o que muitos desses lugares têm, onde você está meio que espremido em uma caixinha, é que a necessidade de reputação desaparece porque há tanta apatia. Nosso cérebro não processa uma tribo de 2,8 milhões de pessoas. E os ciclos de feedback são mais lentos. Você pode acabar encontrando aquela pessoa com quem você rompeu o contato, mas também pode muito bem não encontrar. E, sabe, você está sentado em um prédio onde está em caixinhas minúsculas, sem absolutamente nenhum espaço compartilhado. Houve propostas para criar salas comuns compartilhadas em grandes complexos de apartamentos, porque sabiam que isso fortaleceria o senso de comunidade e a possibilidade de se encontrar. Muito poucas pessoas usam a sala comum, e se há uma sala comum em um prédio de, você sabe, 54 andares, a probabilidade de você encontrar pessoas é muito baixa. Mas se você começar a criar espaços comuns por andar, a probabilidade de você começar a conhecer os vizinhos e construir uma comunidade é muito maior. Bem, isso foi colocado na balança em relação à perda de renda ao transformar essas salas comuns em apartamentos adicionais que poderiam ser alugados. E adivinha, a estrutura de incentivos venceu. Mas não estamos pensando no custo invisível de criar uma sociedade psicopata onde ninguém tem conexão ou vínculo. Então escolhemos a lógica do lucro sem realmente entender o custo do que estamos escolhendo. O benefício é o que move as coisas. É isso. Eu não acho que exista um algoritmo de computador, mas esse é o algoritmo financeiro que faz com que eles digam, sabe de uma coisa? Pode ir em frente e acabar com aquela área de convivência enorme e vamos colocar mais 15 apartamentos ali para ganhar dinheiro extra. É algorítmico. Só não é algorítmico no sentido digital, é algorítmico no sentido humano. O lado positivo da inteligência artificial, se ela fosse incentivada para isso, seria que ela poderia começar a calcular o custo desse tipo de divisão social. No momento, ela está sendo usada para reforçar e expandir isso. Mas potencialmente poderíamos começar a enxergar tudo isso que está oculto. Não é nem só desperdício, mas na verdade é a degradação da conexão social e da nossa estrutura social. Na minha opinião, pode haver estudos sobre isso dos quais eu não tenho conhecimento. Eu não acho que nossos cérebros sejam capazes de satisfazer aquele nível social da pirâmide de Maslow. Eu não acho que sejamos capazes de satisfazer isso digitalmente. Acredito que haja uma barreira para isso. Você quer dizer em termos da diferença entre estar fisicamente com as pessoas e interagir digitalmente? É isso que você quer dizer? Sim, sim. Você acha que essa é a razão para a epidemia de solidão que estamos vivendo agora? Eu me saio melhor em conversas quando não estou na frente de 4 câmeras, sabe? Nesse nível, porque é um pouco como uma teoria de tudo, né? E eu estou sempre tentando entender, tipo, como a gente conserta isso, como a gente conserta isso. Jonathan pode te contar também, como parceiro. Eu não consigo ouvir uma informação sem tentar consertar, sabe? Meu cérebro começa a funcionar assim, tipo, clicando, sabe? Então, enquanto a gente conversa e fala sobre tudo, desde governo, né, até a forma como lidamos com a Covid, sabe? Até vacinas de mRNA, né? Até a maneira como interagimos socialmente. Isso é o que eu continuo vendo como o problema, né? Que o nosso principal jeito de receber, processar e gerar informações está acontecendo em um mundo falso. Ou seja, uma vez que você está inserindo informações e interagindo em um lugar que é controlado pela estrutura capitalista patriarcal, né? Tanto faz. Uma vez que você está nesse mundo, ele não é real. Ou seja, você está numa câmara de eco. Você está gritando dentro de uma caixinha de fósforos. E aí você começa a basear o seu desenvolvimento pessoal no que você vê através de uma lente completamente falsa, sabe? Isso define com quem você namora. Se você namora, certo? Isso determina seu trabalho, seu valor.
Em que categoria você se encaixa para justificar esse comportamento horrível? Já falamos sobre isso. Você é autista ou só uma babaca? Eu falo isso, sabe, meio brincando, mas é nisso que você está vivendo. Então, na verdade, eu parei de me envolver com as coisas no, sabe, no celular, quero dizer. Eu uso ele para o que precisa ser usado, mas não fico mexendo por lazer, sabe? Eu quero que exista essa teoria de tudo. Se todos largassem o celular, tudo melhoraria. Mas você tem toda a razão ao dizer que o que não mudou em centenas de milhares de anos, se não milhões de anos de evolução coletiva, é que os humanos não foram feitos neste estágio para interagir com esse mundo artificial como uma forma de, tipo, gerar. Não quero soar como uma mãe. Como uma conexão real, uma verdadeira capacidade de processar. Todos vemos isso. Todos nós vemos isso na forma como ficamos curvados e nossos pescoços doem porque estamos, sabe, você vê isso quando eu vejo famílias saindo para comer e todo mundo está no celular. E eu vejo bebês com computadores apoiados nos carrinhos, bebês, né? E é isso que dizem pra gente, que isso facilita a vida dos pais e que estou vivendo minha melhor vida, né? E se eu só tomar mais uma taça de vinho, tudo vai ficar bem. Como se algo estivesse quebrado e eu desistisse. Vou me mudar para a casa do Chase e da família dele. O que as redes sociais fizeram foi trazer tantas coisas boas. Não saberia que as pessoas eram amigas de servos se não fosse pelas redes sociais. Exatamente. Ou alguém tem uma chita de estimação na Flórida, sabe? Quero ver isso, manda ver. Mas isso é legal? E quais são as complicações? E isso é humano? É aí que eu fico louca quando vejo isso, sabe? Ou seja, tudo leva a outro conjunto de problemas quando essa é a fonte de interação, informação e entretenimento. Eu sou um perfilador comportamental. E a principal coisa que eu começo a perceber nas outras pessoas é a maneira como elas escondem a vergonha. O que é realmente notável sobre isso é que nós saímos pelo mundo dizendo: eu não vou deixar que eles vejam essa parte, eu não vou fazer isso, eu tenho que agir de determinada maneira. Então eu tenho essa persona colocada. E então, se eu me apaixono, caso e fico casado por 10 anos, ainda é solitário porque eu sei, com certeza, que eles nunca me viram de verdade. Meus amigos nunca me viram, o verdadeiro eu. Então temos um mundo que nunca foi visto antes. O que as pessoas não estão mostrando? De onde vem essa vergonha? E por que estamos escondendo isso? E será que algum de nós está realmente vivendo uma vida autêntica? Ou tudo isso faz parte, sabe, de uma simulação muito distorcida que nós criamos? É com certeza uma simulação distorcida que nós criamos. E um filósofo francês comentou sobre isso há um tempo. O nome dele é Jean Baudrillard. E ele escreveu Simulacros e Simulação e fala sobre como nós apenas criamos simulações até chegarmos a coisas como uma princesa da Disney. Quando eu digo a palavra princesa, as pessoas pensam em uma princesa da Disney, mas isso é uma simulação de uma simulação que não tem nada original para servir de referência, certo? Então a gente só continua criando coisas. Mas eu acho que, no fim das contas, a gente esconde a vergonha de certas coisas que achamos que o público não deveria saber. Eu tenho 6, eu tenho 8 anos de idade. Eu sou zoado, eu sofro bullying, eu passo por tudo isso. E eu aprendo uma lição permanente, tipo, essa partezinha de mim não pode ser mostrada para mais ninguém. Eu não posso me empolgar demais. Eu não posso ser intenso demais. Eu não posso abraçar as pessoas quando quero abraçá-las. Eu não posso simplesmente dizer o que estou sentindo ou vou passar vergonha por isso. Eu não posso dizer que estou me sentindo sozinho. Posso falar o dia todo sobre a pandemia de solidão, mas não consigo admitir que me sinto sozinho. Alguém pode ver meu verdadeiro eu. É isso que quero dizer. Como todas essas coisas que nos tornam socialmente vulneráveis, que eram totalmente normais quando tínhamos 5 anos de idade. É por isso que todos nós amamos crianças. Elas são apenas honestas e verdadeiras. Mas tem gente saindo. Eu vou a uma festa com meus amigos. Eu vou para o trabalho e sento em uma reunião no trabalho. Eu vou a um evento de networking, seja o que for. Ainda escondo tanta coisa que ninguém sabe sobre mim. Mesmo se alguém disser: "Ei, Chase, você é legal, gostei de te conhecer e quero sair com você em breve." Eu não consigo me sentir bem com isso porque não fui eu quem ele conheceu. Então temos um mundo onde as pessoas sentem que nunca foram vistas por ninguém. Mesmo que alguém goste de mim, gosta só da fantasia. Eles gostam da máscara e da atuação. Não me sinto bem com isso, nem percebo bondade genuína ou conexão real, porque não é por mim que meu parceiro está apaixonado. Não sou eu quem apertou a mão daquele cara.
Eu tendo a romantizar qualquer coisa que não seja o lugar onde estou, sabe? E eu penso nos meus pais. Sabe, eles se conheceram em 1961, numa época em que o South Bronx era tipo um cantinho muito acolhedor, todo mundo conhecia todo mundo, e eles ficaram juntos por 53 anos e blá blá blá. As coisas pareciam mais simples, né? Será que estou romantizando? Porque ouço minha mãe dizer: nunca me ocorreu que eu não precisava mudar meu nome. Não sou propriedade dele. E agora eu não consigo achar nenhuma das minhas amigas no Facebook, né? Tipo, será que ela estava interpretando um papel? Será que ele estava interpretando um papel? Até onde isso vai? Tipo, sabe, eu sou uma pessoa de fé. Então eu leio textos que têm milhares de anos e é mito, sabe, alegoria, é metáfora, é incrível e, tipo, é místico. Mas, tipo, aquelas pessoas estavam tendo uma experiência quando a gente olha para comunidades indígenas? Essas pessoas estão tendo uma experiência autêntica? O problema é o capitalismo agrícola, industrial, sabe? Eu quero descobrir quando a gente pode voltar para esse estado ou se ele só existia na presença de Deus antes do universo ser criado. Eu acho que nunca chegou a níveis pandêmicos, então acho que tudo bem você romantizar a ideia de voltar para lá, mas lá, quero dizer, ainda existe uma imposição social das normas. O que estou dizendo é que, em vez de, digamos, seus pais no Bronx nos anos 60, eles estão saindo juntos. Sua mãe faz algo bobo diante dos amigos. Ela é julgada por 4 pessoas, não por 4 milhões. Certo? Talvez você não tenha muitos seguidores, talvez só 15, sendo apenas sua família. Mas a ameaça. Todos já vimos vídeos de pessoas aleatórias na internet sendo filmadas fazendo algo e alcançando 50 milhões de visualizações. Isso é uma questão de escala, certo? Então, parte do que estamos falando é sobre escala. Estamos falando sobre acessibilidade e estamos falando sobre escala. E essas coisas são muito, muito, muito reais. Quando vejo o que ocorre com os adolescentes, lembro que meus filhos estudaram em casa até o ensino médio, então ficamos afastados de muitas dessas situações. Mas quando eu vejo como é ser adolescente, eu provavelmente acabaria em uma instituição psiquiátrica, ou diria para meus pais que eles teriam que me acorrentar naquela escola para me impedir de fugir dela. Eu não conseguiria tolerar a competição, sabe? Só as festas para as quais você não é convidada e você vê isso online. Com minha sensibilidade, eu não conseguiria sobreviver. Não fui feita para isso. Vejo que essas crianças também não foram feitas para isso. Sabe, a resposta é consumir mais, né? Comprar os sapatos que todo mundo tem, ou, sei lá, colocar alongamento no cabelo, ou seja lá o que for a próxima moda, né? Fazer isso para ser aceita. Eles estão levando todas essas coisas para o ensino médio agora. E existe uma pressão social enorme, de milhões de pessoas em vez de 5 ou 6 pessoas. Mas aqui está o que realmente explica por que isso é um problema tão grande hoje em dia. Todo mundo acha que é só comigo. Só eu estou escondendo isso. Como essas outras pessoas conseguem lidar com tudo? Como eles conseguem viver, ficar bem e tudo mais? Eles acham que só eu estou escondendo tudo isso. Só eu estou fingindo. Todo mundo acha que está sozinho nisso. E essa é a tragédia. Isso é provavelmente o pior de tudo. A epidemia de solidão é a epidemia de isolamento, que é diferente. E é por isso que temos uma epidemia de solidão, porque nós, mesmo em uma sala cheia, ainda me sinto sozinho, pois sei que ninguém ali me conhece de verdade. Uma das outras coisas sobre as quais falamos muito no podcast é consciência, percepção e do que somos capazes, como o que está além dos nossos 5 sentidos. E isso se conecta comigo em relação à epidemia de solidão, porque quando eu era mais novo, comecei a descobrir o trabalho com energia aos 17 anos. E eu tive uma experiência que meio que mexeu completamente com a minha noção de realidade, onde eu pensei, espera aí, eu consigo sentir energia, eu consigo perceber energia. E os colegas com quem eu estudava tinham 17 anos e não estavam pensando em liberação emocional somática ou, sabe, será que você pode parar o tempo? Será que você pode definir uma intenção? Tipo, isso era há muitos anos. E esse vocabulário não fazia parte da cultura naquela época. Eu escondia esses exercícios hippies que fazia porque achava que iam me deixar maluco. Quando tentava conversar, as pessoas reagiam tipo, que porra é essa? Era simplesmente impossível interagir com um adolescente normal. Eu estava lendo O Caminho do Xamã e pensando tipo, será que dá pra viajar pro submundo e fazer um resgate da alma? E eu tentava falar disso numa festa, fui pra universidade e o pessoal só queria encher a cara. Era uma desconexão enorme.
Guardei isso pra mim e vivi nesse mundo, mas não consegui me encaixar no outro, pois parecia irreal. O que se revelou pra você em relação à espiritualidade? Obviamente, sua experiência de trabalho, análise comportamental e as operações psicológicas ajudaram você a perceber o que estava sendo desviado. Em termos de cultura, em termos de mensagens, em termos de notícias, em termos de comportamento e de como as pessoas estavam interagindo, mas existe uma camada mais profunda do que isso. E eu esperava que você pudesse nos contar o que se revelou pra você e o que você explorou. Vou ser super honesta. Tenho certeza de que dá pra perceber pelo que eu disse. Eu não sabia quem você era. Todo mundo sabe quem você é, mas eu não sabia. Eu não sabia quem você era. Ao ler sua biografia e pesquisar com a Valéria, fiquei sem entender quem era essa pessoa. Ele tem muito conhecimento e é impressionante. Ele criou tudo isso e as pessoas o procuram. Mas por que estamos falando da natureza da realidade? Acho isso tão fascinante. Você me intriga muito. E minha amiga Elizabeth é super apaixonada por você. Eu entendo porque você é tão profunda em vários níveis, mas então pode nos dizer por que alguém como você. Você é a última pessoa que eu imaginaria pensando em espiritualidade, misticismo, no que existe além do véu ou na ideia de que todos nós estamos vendo uma projeção. O que aconteceu na sua vida que te levou até lá? Tipo, essa é só a pergunta de uma pessoa comum. Sim, acho que começaria com: eu fui enviado em missão 9 vezes. Pode explicar o que isso significa na sua história? Acho que ficamos insensíveis. Ouvimos apenas: ele foi enviado para uma missão. Você pode falar sobre quais dessas experiências, de forma geral ou específica, levaram a algumas das mudanças pelas quais você passou? Acho que só de ver a imensidão, um abismo enorme, entre esta vida e como é lá onde eles convivem numa boa com tripas e sangue diários, e crianças consideram coisas malucas como normais. Para crianças. E então, voltando aqui, isso foi uma mudança de perspectiva tão grande, que no momento em que eu começava a reclamar de alguma coisa, no momento em que, tipo, na minha cabeça mesmo, eu estava reclamando de algo, eu sinto como um narcisista horrível só de ver isso. Essa comparação na minha cabeça. É, depois do serviço militar, eu fiz minha primeira jornada psicodélica. Eu era um homem da ciência na época, sabe? Eu era materialista, reducionista, esse tipo de visão. Foi uma jornada guiada com uma pessoa que tinha a intenção de, tipo, sabe, sacudir o globo de neve, por assim dizer, para renovar a forma como eu percebia tudo. Então, nessa primeira jornada, eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho empatia até pela grama lá fora, coisas que eu nem achava que eram possíveis. E então eu estava. Pelo que eu entendi pelos números, eu sou a 41ª pessoa no mundo a fazer 5 horas de DMT intravenoso. Uau, esse negócio é pesado mesmo. Eu fiz isso porque tenho 2 doenças cerebrais, esclerose temporal mesial e epilepsia do lobo temporal. Então, eu estava fazendo tudo o que podia para gerar essa substância chamada BDNF e outra chamada NGF, que são o fator neurotrófico derivado do cérebro e o fator de crescimento nervoso, para tentar fazer crescer tecido ao redor dessas áreas mortas no meu cérebro. Terence McKenna já abordou DMT. Já discutimos isso aqui. Sim, nos deu uma espécie de introdução sobre DMT para as pessoas que não sabem o que é. Sim, eu acho que se você conversar com alguém que já usou, não acho que essa pessoa vá se referir a isso como um alucinógeno. Eu só acho que eles chamam assim porque está nessa categoria. Eles precisavam de um rótulo, eles precisavam de uma gaveta para colocar isso. É uma experiência indizível. E a forma como Terence McKenna descreveu foi que o que você experimenta é morrer de espanto. É incrível. É a explicação mais profunda que já ouvi. 3 palavras. Mas eu saí disso. E isso, só para explicar, a experiência com DMT é como talvez 10.000 vezes mais real do que esta realidade. O que isso significa? Tipo, se você pudesse tentar explicar, tipo, isso aqui parece real, isso é real. Tipo, isso é real, tudo é real. Tem água, tem o controle das minhas faculdades. O que pode ser mais real que isso? Sim, mas tudo isso que você mostrou também poderia ocorrer em um sonho. Só para constar. Ah, então, DMT é tão difícil de explicar com palavras.
É como se a linguagem fosse uma rede cujos buracos são grandes demais para capturar qualquer parte desse entendimento. Mas é assim, se estamos vivendo em 4K bem aqui nessa realidade, é tipo isso. 9.000K de realidade, de definição, clareza, e é como estar em casa. E cerca de 100% das pessoas relatam que, dentro desse reino para onde você vai, não parece nada alucinógeno quando você meio que se teletransporta para esse lugar, seja lá o que for. Recentemente expliquei isso a um amigo e ele disse: é como cogumelos. Respondi: não, nada a ver. Eu disse: cogumelos é como se você estivesse sendo guiado por uma xamã gentil, geralmente uma mulher. E isso aqui é como se você estivesse andando na floresta e encontrasse uma nave alienígena, tirasse o microchip principal do computador alienígena e fumasse aquilo. Você está fumando um microchip alienígena. Basicamente é isso. Essa é a melhor definição ou explicação que eu já ouvi. Quando estava com soro na veia, você nesse estado por horas, porque eu ouvi dizer que normalmente tem ação muito curta. Então, como você entrou nesse estado? Foi algo gradual ou de repente te atingiu de uma vez? Conta pra gente como foi esse processo. É bem imediato. Você já está com acesso intravenoso. E eles têm uma máquina que basicamente é uma máquina de administração de anestesia com uma seringa enorme acoplada, e esse aparelho empurra o êmbolo da seringa numa certa taxa de mililitros por hora. Então você meio que pode dizer a eles a altitude que você quer alcançar. Tipo, você pode aumentar sua altitude, pode diminuir sua altitude, mas você vai ficar lá por 5 horas. E se você precisar urinar ou algo assim, eles podem simplesmente parar. Pronto. E tipo, 3 minutos depois, o DMT já foi embora. Saindo dessa experiência, porque parece um lar, é uma sensação tão incrível, como se estivesse em casa. Que sair dessa experiência, eu estava chorando em posição fetal enquanto eles meio que abaixavam aquilo porque eu não queria voltar. Tenho tudo isso gravado em vídeo. Perguntei se estava morto 39 vezes durante isso. E eles diziam: não, não, está tudo bem. Mas eu simplesmente não me importava nem um pouco. Não fazia diferença nenhuma para mim. Tipo, não fazia diferença. Mas voltando, parecia que não tem como voltar aqui sem desenvolver algum grau de narcisismo, a ponto de você ficar um pouco mais egocêntrico. E eu achei isso simplesmente deprimente e estranho. Tipo, a pior parte da minha jornada foi voltar dela. Lá em cima você pensa: meu Deus, essa é a realidade fundamental. Acho que é assim que eu descreveria. Pode ser, mas há mais de 1.000 neurocientistas pesquisando DMT atualmente. Nenhum deles acha que é uma alucinação, o que já é algo bastante notável por si só. Mas ao voltar, é como se eu não consigo estar totalmente nisso, seja lá o que for. Eu odeio usar palavras meio hippies para descrever isso, mas acho que é tipo, é como se você estivesse respirando e nadando em amor lá em cima. Tipo, como o amor mais inacreditável e sem julgamentos, como se fosse a linguagem universal. Ahn, e você volta e pensa: cara, se eu viver assim aqui, vou me machucar rápido, vai acontecer bem rápido. Tipo, alguma coisa vai acontecer porque eu não vou me preocupar com cinto de segurança, não vou me preocupar com todas essas outras coisas com as quais normalmente me preocuparia. Mas isso foi a coisa mais deprimente. Mas saindo dessa jornada, foi como se houvesse algo muito além da nossa compreensão. E eu acho que é incrível que nós temos cientistas por aí com níveis inacreditáveis de certeza about sobre tudo. E tipo, eu talvez tenha feito 6 anos de estudos em neurociência. E se você estuda neurociência, a cada, sei lá, a cada 5 minutos, seu professor vai dizer até onde sabemos ou até onde descobrimos até agora, porque sabemos tão pouco sobre o cérebro. E eu acho que precisamos de muito mais cientistas nessa área, porque existe um cara chamado Ignaz Semmelweis. Vocês já ouviram falar dele? Ele inventou o ato de lavar as mãos. Isso mesmo, é por isso. E ele era um cirurgião que dizia: ei pessoal, vocês sabem, né, todo esse cocô, sangue e essas coisas nas nossas mãos. E se a gente lavar isso antes de enfiar as mãos dentro de outro corpo humano,
Eles ficaram tão irritados com ele que ele perdeu sua licença médica e foi internado involuntariamente em um hospital psiquiátrico pelo resto da vida. Existem alguns estudos realmente fascinantes sobre DMT, porque, sim, é uma dessas coisas que, sabe, existem fontes endógenas disso. Nós somos programados, sabe, para processar, por assim dizer, algumas substâncias químicas realmente fantásticas. Conversamos com várias pessoas que tiveram experiências de quase morte. E uma das hipóteses sobre esse sentimento de amor, pertencimento e unidade e de encontrar o seu verdadeiro, sabe, lugar no universo como uma alma. Sabe, pode ser o resultado, certo? De algum tipo de explosão ou fogos de artifício de DMT. Isso acontece quando o cérebro, sabe, está num estado que a maioria de nós chamaria de morte. Mas eu quero deixar claro que isso não é uma droga recreativa que normalmente, sabe, as pessoas usam para se sentir bem. E tipo, porque o que você está descrevendo é um estado muito específico, mas eu acho que há muito contexto em torno disso, que obviamente você já mencionou. Mas eu acho que uma das coisas, sabe, que a gente também precisa fornecer um contexto é que, sabe, a serotonina é um mensageiro muito poderoso, né? Então, eu acho que o interessante e importante é conseguir separar um pouco desse input fisiológico do significado que a gente tira disso. E eu acho que é mais ou menos aí que, sabe, a teoria encontra a prática aqui. Sabe, a gente já brincou sobre isso por alto, mas existem certas imagens que pessoas que passam por isso veem quando usam DMT. Existem certas coisas que não parecem depender da experiência individual ou do histórico de traumas de uma pessoa. Parece que, e eu só vou, tipo, estou tentando simplificar o máximo possível. A ideia é que, e se existir uma realidade que existe além desta aqui, que você pode acessar de várias maneiras, e que o que é revelado é algo que sempre esteve lá, ou seja, já está aqui. Nós só estamos, sabe, com o nosso headset de realidade virtual ligado e nem percebemos que ele está ligado, certo? Acho que todo mundo ficaria fascinado em saber se houve imagens específicas ou outras coisas que você viu. Queria saber se você pode falar sobre o que sentiu. Porque, como alguém que viveu a vida que você viveu, com o trauma que você passou, a jornada que percorreu, o sucesso que alcançou, tipo, se você dissesse pra gente que existe outra realidade, outra verdade, qual seria? Tipo, o que está por trás de tudo isso pra quem não tem a oportunidade de puxar essa cortina do jeito que você fez? Na primeira vez que experimentei DMT, eu pensei, quer saber? De forma narcisista, eu queria conhecer os segredos do universo. E aí você meio que vai para outra dimensão. Eles falam, beleza, otário, tá aqui. E te mostram tudo e você volta sem nada. Você fica tipo, meu Deus, eu vi tudo. E aí seus amigos perguntam, conta pra mim. E você responde, não sei, não lembro de nada. Então, com certeza é estranho. E agora temos esse experimento com laser, onde você pode ver código na realidade se você apontar um laser na parede. Danny Goldberg, que está liderando isso, é um bom amigo meu. Ele descobriu isso um dia, não faço ideia de como. Mas se você apontar um feixe de laser largo e difuso na parede, você pode primeiro enxergar através da droga da parede. E segundo, tem tipo um código escrito que parece japonês e alienígena, na parede, totalmente imóvel. Ou seja, o experimento é que estamos projetando essa luz de laser em uma parede. E a questão é, quando, sob a influência de DMT, conseguimos encontrar algo replicável, certo? Relatos sobre o que... Quem usa DMT vê isso ao olhar para o laser na parede? É isso? Sim. Sim, e até agora elas viram. Você está me dizendo que consegue ver através da parede. E você pode ver bem, o código está escrito como se estivesse atrás da parede. Parece que está a uns 30 centímetros ou a mais de 1 metro atrás da parede. Então você está vendo através da parede de verdade para alguma outra dimensão. Tipo, você chega perto da parede e consegue olhar para dentro. Você desce e olha para cima dentro da parede em todas as direções. Mas aqui está o grande lance. Quando você está sob efeito de um alucinógeno, as coisas se transformam, se movem e mudam, esse tipo de coisa. Esse código é permanente e estático. Então, se eu mover o laser pela parede, ele só revela caracteres diferentes. É como se eu estivesse apenas iluminando um mapa.
Para quem já assistiu Matrix, existe essa ideia de que há uma realidade completamente separada que existe, diferente da que você está vivendo. E eu vou explicar isso claramente, porque eu acho que, sabe, se eu entendi direito, a ideia é: e se existisse algum tipo de código? Esse é o universo em que vivemos e nós somos uma manifestação física de um código que foi escrito? Pense em código de computador. Pense em números rolando na tela. Pense na Matrix, certo? Todas essas coisas. A ideia é que, pelo que estudei e aprendi sobre você, é assim, embora eu não saiba se isso é verdade. Quando você toma DMT, isso abre um portal para um nível diferente de, sabe, consciência, incluindo um onde você teoricamente seria capaz de ver ou acessar o código. Isso não quer dizer que sabemos ler o código, mas parece uma linguagem e parece que são caracteres japoneses. E não é uma alucinação no sentido de que está se movendo e é perceptível. É algo que as pessoas frequentemente relatam de uma forma muito específica. Isso é na teoria. Tipo, e se a gente tivesse removido essa camada do que pensamos ser a realidade para ver o que ela realmente é? Que a realidade é um código que foi escrito e no qual estamos vivendo? Isso arranca a certeza de dentro de você. Tipo, você fica tipo, eu não sei. E aí, quando você encontra alguém que não passou por isso, a pessoa fala, eu sei o que está acontecendo. É pareidolia ou algo assim, que é a nossa tendência de ver rostos, ouvir sons no chiado e ver padrões. Mas eles alinharam 14 pessoas, acho que talvez mais, e desenharam um círculo na parede com um marcador, e todos veem os mesmos símbolos idênticos. Então, o estranho é que quando você levanta o braço na frente do laser, e eu confesso que não faço ideia do que diabos é isso. É simplesmente fascinante. O código muda para um tipo diferente de código quando está passando pelo seu braço, ou por algum tipo de tecido. Então, nós não sabemos o que é. Eu não sei o que é, mas com certeza existe um código ali. E eu acho que 100% das pessoas conseguem ver isso. É difícil não extrapolar um pouco de significado. Tipo, quando você volta dessa experiência, sabe, baseado até mesmo nos nossos filmes de ficção científica, você não fica um pouco inclinado a pensar que existe esse código que é o tecido da realidade. É tipo, como você se impede de dar significado ou que significado você pode ter dado, mesmo que não tenha certeza sobre isso? Toda vez que começo a pender para um lado, eu penso, que idiota. Tipo, como se eu soubesse. Sou um idiota. Eu sou esse pequeno macaco sem pelos, tentando entender essa realidade. Mas eu acho que tem algo sobre... O que estamos vendo pode ser o nosso cérebro projetando o substrato da consciência do que é a consciência. Ou talvez eu não ache que seja parte da parede, mas sim de como projetamos algo sobre uma consciência. Então talvez o código seja a forma como o nosso cérebro, como a consciência, projeta isso. Eu não sei. Eu costumo me inclinar para esse lado quando penso nisso. Milhares de pessoas já tentaram. Estamos vendo esse código que está absolutamente lá. Você pode projetar isso em qualquer superfície. E parte disso, parte da minha crença inicial era que talvez, esse tipo de banho intenso de alto volume de prófótons que estão simplesmente batendo contra essa parede, porque é como um laser potente, talvez esteja fazendo algo com o colapso da função de onda, característica da realidade. Talvez isso só perturbe o suficiente para vermos a ausência do colapso da função de onda, exigindo uma análise Maia diferente. Tudo o que você percebe nesse estado passa por um filtro, certo? Ou seja, isso já vem filtrado, e essa é uma das características de várias experiências psicodélicas e transcendentais, até mesmo das que acontecem sem o uso de drogas. Não conseguir descrever isso é, na verdade, uma característica, certo? De uma experiência que é muito, sabe, de alto nível. Acredito que muitos, especialmente conservadores sociais, diriam isso é ridículo, só hippies falando de ficar chapado. Mas não é sobre isso, certo? Estamos falando de uma experiência que nem sempre pode ser articulada porque ela precisa ser, prepare-se para uma palavra desconfortável, sentida. Ela precisa ser sentida, certo? A gente sente uma conexão. A gente sente uma sensação de segurança. Para muitos de nós, chamamos isso de sensação de Deus, de estar em casa. Você disse que parece um lar, não foi?
E esse voltar, esse descer, não é só a queda da serotonina, né? É aquela sensação de espera um segundo. Se existe um lugar que faz a gente se sentir assim, eu não quero voltar, que é o que quase todo sobrevivente de EQM diz. Eu não quero voltar. E geralmente é alguma luz, alguma força que diz: isso vai doer, mas é isso que acontece em seguida. E então elas acordam, né? E todo mundo fala: você estava morta, né? Então, nessa ideia, muitas pessoas encontram consolo, sabe? É por isso que a gente reza, é por isso que a gente se ajoelha, né? A gente está tentando voltar para casa. E sim, tudo bem ter uma visão científica sobre isso. O que eu acho que realmente ajuda você a dizer, adivinha só? Essa unidade foi literalmente o que nos trouxe até aqui milhões e bilhões de anos atrás. E sabe, Buda disse isso. Ele disse: o tal que pode ser falado não é o tal. Esse sentimento de querer voltar para casa e não querer voltar para cá. E eu nunca conheci alguém que usou DMT e voltou com muito mais certeza, dizendo algo como: eu encontrei a tia Phyllis lá em cima. Ela estava lá me esperando. Ela tinha o famoso macarrão de forno dela. Nunca vi nada assim. Então tem algo nisso e tem algo absolutamente inefável que me faz sentir incrivelmente irresponsável até mesmo tentar descrever isso. Parece super irresponsável. Como sua vida mudou? Tipo, eu imagino você andando pelo mundo, sabe, com essa experiência, mas você é uma pessoa casada, você tem filhos. Como é a sua interação com outras pessoas depois de passar por algo assim? E como o seu cérebro se sente? Sabe, parece que isso foi tipo um tratamento que te ajudou. Sim, acho que isso salvou minha vida. Eu tinha cerca de 6 ou 7 convulsões diárias. E para quem não sabe o que é uma convulsão no lobo temporal, ela te arranca da realidade muito rápido. Você não fica deitado no chão se debatendo nem nada disso. Você simplesmente, basicamente, seu corpo desliga e você fica ali sentado babando por 1 ou 2 minutos. Muita amnésia, perda de controle motor. E desde que eu usei aquele DMT, ontem foi o dia 180 de absolutamente livre de convulsões, sem comprometimento cognitivo, nada. E quando eu voltei, a maneira como eu vejo as outras pessoas, toda vez que eu olho para alguém, parece que somos nós, somos todos nós somos nós. Ensinar moralidade a alguém é desnecessário se você tem a mentalidade de que, tipo, esse sou eu, aquela outra pessoa sou eu. Não é só que me vejo neles, mas parece que isso nos machuca. A palavra nós nunca tinha passado pela minha cabeça antes dessa experiência. E eu voltei e passei a enxergar todo mundo com esse olhar de nós. Você também descreveu que existem pessoas que tentam passar tempo demais lá e acabam ficando presas do lado de fora. Os administradores te banem. Você pode explicar isso? Tipo, é meio inacreditável. São os homenzinhos verdes, eles entram aqui? Provavelmente o bobo, o arquétipo do palhaço, porque todos nós, quero dizer, existem só uns 14 arquétipos diferentes. E todo ser humano, por 4.500 anos, viu exatamente os mesmos arquétipos, os mesmos seres, ou seja lá o que forem. Mas há milhares de relatos dessas pessoas que meio que abusam disso, não no sentido de abuso, mas entram com muito ego. Elas usam isso de forma recreativa o tempo todo. E eu acho que eles usam isso sem nenhuma reverência. E essas são todas as minhas próprias palavras, mas eles não têm nenhuma reverência por isso, pelo tamanho impressionante dessa molécula. Tipo, ela é grande. É uma molécula muito grande. Mas há milhares de relatos em que eles chegam a esse lugar e alguém, como nas portas de boate com janelinha, diz: ei, sabe de uma coisa? Você não pode mais entrar aqui. Quando isso ocorre, como descrito em milhares de relatos, a jornada deles, aquela breve experiência com DMT, termina na hora. O quê? Eles suportam 100 doses, enquanto 3 já causam uma viagem de DMT. Podem tomar 100 e não sentem nada. Então, o corpo deles não é mais capaz de voltar para esse plano, ponto final. Isso é fascinante porque parece algo que, como cientista, eu consigo compreender, certo? E talvez o mecanismo esteja fora do reducionismo, 100%. materialismo. Mas basicamente, são esses caras, tipo, eles são banidos e essencialmente não podem voltar. O que é estranho. Sabendo disso, porque eu acho. Há 1 ano, eles provaram em estudos com ratos que a DMT simplesmente explode em uma cascata pelo corpo no momento da morte.
o que levou algumas pessoas a acreditar que talvez essa seja a molécula transportadora que te leva lá para cima para ficar com a tia Phyllis e o seu caçarola de espaguete. Ao morrer, a lucidez, acho que isso faz parte da pergunta, certo? A gente ouve falar de pessoas que estão em estado de demência e muitas vezes elas têm essa lucidez logo antes da morte, né? Tipo, quero dizer, elas não falam, estão catatônicas, tipo, estamos nos estágios finais e tudo mais, sabe? E de repente elas dizem: "Ah, aliás, sabe, aqui está a receita daquela caçarola que você adora". Então a pergunta também é meio química, tipo, certo, o que está acontecendo e por que o cérebro quer soltar isso, né? O que é isso? Por que isso acontece? É para aliviar a dor da morte? Se a pessoa nem está consciente, o cérebro faz isso mesmo assim? Se eu fosse tentar antropomorfizar o DMT, ele seria alguém que fala verdades. É, não é? Tipo, ele vê. Sim. É o olho de Sauron, né, tipo, ele vê sua verdadeira intenção, ele pode quero dizer, é literalmente a melhor conversa de ficção científica que você pode ter, né, tem algo que te vê. Ele sabe que você não pode fingir nem disfarçar, o que é interessante porque Chase Hughes é especialista em pessoas que fingem. E tipo, e o que a gente tenta projetar e as coisas que tentamos esconder. E isso é como se fosse uma substância química que diz: "Adivinha? Você não pode se esconder de mim, né?" É muito verdade. E eu acho que antropomorfizar isso pode ser o que precisamos. Acho que todo mundo que já experimentou sente isso. Parece algo muito, muito consciente, como se tivesse algo nisso. E aqui surge a grande questão, que não precisamos debater agora. Quero apenas deixar essa ideia na sua mente antes de avançarmos. A DMT é consciente ou a DMT é a própria consciência? Porque, como estamos começando a provar com essas coisas do Roger Penrose e todas essas novas teorias da consciência, tipo, nós somos usuários da consciência ou criadores dela? E essa é a grande questão. Ou, no fim das contas, será que nós somos apenas a própria consciência? Em que ponto desse espectro você se coloca se tivesse que escolher um? Eu diria que nós, tudo isso é consciência. Então, se você pensar no que acontece em um sonho, tipo, se você pensar no seu sonho, você precisa fabricar olhos falsos no seu sonho para enxergar através deles. Por quê? E você está vendo luz refletindo nas coisas no seu sonho, sendo que não há fótons presentes. Você pode ir lá e testar o que a Main disse sobre provar que algo é real, tudo isso em um sonho. Tudo que você faz na Terra para provar algo real, pode fazer em um sonho. Então, se me permitir um experimento mental rápido de 60 segundos, essa é a melhor forma de ver isso. Vamos supor que há uma máquina de chiclete no seu sonho. Imagine que a máquina de chicletes está a 4 metros de você. De repente, apareço no seu sonho e pergunto: Main, qual a distância da máquina de chicletes? Você vai dizer, é tipo uns 3, 4 metros, algo assim. E então eu pergunto, ok, do que é feita a máquina de chicletes? Você fala vidro, tem açúcar, aço e algumas moedas dentro. Mas eu digo que é um sonho e te mostro isso. Então você pensa, ok, isso é legal, estou tendo um sonho lúcido. Repito, qual a distância entre você e a máquina de chicletes? Não há distância, pois você a cria. Então pergunto, do que é feita essa máquina? Ela é feita de consciência. E o seu corpo inteiro também é feito de consciência. E o espaço entre você e a máquina de chicletes também. Ele não existe. Tudo é feito de consciência. Você pode fazer tudo nesse sonho, como faria na realidade, provando que tudo é real. Eu adoro esse exemplo. E também, sabe, a natureza desse exemplo é uma armadilha linguística e semântica. Porque você está basicamente me pedindo para colocar em palavras um conceito que eu sei, né, que é de uma dimensão separada. Nosso cérebro está fabricando coisas, né, para tentar representar alguma experiência que está acontecendo nesse estado. Engraçado, uma amiga minha está passando por um momento difícil e se sente ainda pior pela manhã. Ela me perguntou por que isso acontece. E eu disse, porque você acabou de sair de um estado alterado, né? Onde a nossa consciência vai, tipo, o motivo pelo qual existe uma oração hebraica que você faz logo de manhã é: obrigada por me devolver minha alma, porque ela vai embora. Ela vai para algum lugar à noite, né? Ela fica vagando por aí. Tudo sai desse estado de manhã, sabe? Mas só um experimento mental. Se você consegue ver isso em um sonho, a distância que a gente percebe. Tipo, se não existe distância em um sonho e aí a gente sobe um nível a partir disso, isso pode explicar o emaranhamento quântico. Essa distância pode nem existir. Quem sabe?
Mas eu não considero nenhuma dessas opções, mas se eu tivesse que escolher uma, essa seria a que eu escolheria. E também, já que você é uma neurocientista, por assim dizer, as pesquisas sobre EQMs e DMT são fascinantes. Porque eles estão fazendo uma análise quantitativa e qualitativa, eu acho, sobre a sobreposição e esse tipo de diagrama de Venn. Também existe um estudo de caso incrível de uma pessoa que teve uma EQM e também já tinha experimentado DMT. E são, sabe, artigos clínicos publicados em revistas científicas legítimas. Então, há pesquisas incríveis também para quem está ouvindo e quer entender a modelagem que podemos fazer da DMT e um pouco dessa sobreposição com experiências de quase morte, que é realmente fascinante. Chase, outra coisa que você fez e que combina de forma muito interessante com sua exploração da consciência e da DMT é que você passou uma quantidade enorme de tempo explorando textos antigos. Nos dê uma ideia do insight derivado de tentar mapear o que foi mostrado por esses textos antigos que foram escritos com milhares de anos de diferença, muitas vezes sem nenhuma forma de interação. Existem semelhanças? Existem códigos talvez semelhantes ao DMT, mas que estão tentando dar às pessoas insights ou pistas sobre como sair de algumas das armadilhas em que nos encontramos hoje em dia? A primeira foi, acho que pegamos, não sei, várias centenas desses textos antigos em diferentes idiomas. Então, meio que colocamos tudo isso em uma IA. E minha primeira pergunta foi: qual é a frase mais repetida em todos os textos antigos? Popol Vuh Maya. Os textos egípcios, os sutras do yoga, os textos védicos, o Bhagavad Gita, os Upanishads, que são muito importantes, muito influentes. A frase mais repetida em todos os textos antigos é: não tema. Você pode falar mais sobre isso? Não tema. É sempre pelo mesmo motivo? Eu sei que na minha tradição é não tema porque Deus está com você. Ou seja, você nunca está sozinha. Adonai Liv Elohim Ra. O que os textos sagrados querem nos ensinar sobre o medo, além de apenas dizer para não sentir? Sim, na Bíblia cristã e, eu acho, na Bíblia judaica, na Torá e até mesmo no antigo texto cristão chamado Septuaginta, que na verdade costumava ser um livro hebraico. Até mesmo na Septuaginta. Diz para não temer mais de 300 vezes. E não é sempre, pois eu estou com você. E na Bíblia, King James diz: não temas, 365 vezes. Mas eu acho que o que está dizendo é, e vamos entrar um pouco no território de Alan Watts aqui, mas eu acho que o que está realmente dizendo é, tipo, você tem medo do nada. Tipo, você tem medo de algo que não tem significado. E não é tão importante assim, tipo, tem coisas acontecendo que depois que seu pequeno corpo animal super importante morrer, então a consciência ainda vai estar lá. Tipo, algo assim, a consciência vai ser eterna. Mas o mais legal foi que a gente passou por isso outra vez. E isso não está naquele vídeo do YouTube que eu fiz sobre os textos antigos. E eu disse, encontre todas as vezes que uma pessoa pediu ajuda a Deus, ao universo, aos céus, seja lá o que for, e funcionou. Encontramos toda oração e toda, você sabe, oração mais todo sinônimo que você possa imaginar para oração. E toda vez funcionou. E eles disseram que existem 4 elementos e que descobriram que todos eles, em todos os livros, tinham isso em comum. Apenas 4 coisas, o que é enorme. E vamos falar sobre isso no próximo episódio. Pare com isso! Então eles disseram que a primeira coisa era o reconhecimento da imensidão do universo e da pequenez do eu. Ok, então essa é a primeira parte da oração suprema. Macete, se você quiser chamar assim. Passo 2. Foi um pedido direto por algo que não era egoísta. Então, a oração tinha que ser sobre algo para o bem maior, algo para ajudar os outros, algo para ajudar o todo. Se você quiser seguir pela linha hermética nisso, vamos, deixe-me tentar ajudar tudo. E o número 3 era a entrega completa de que isso realmente acontecesse, o que voltaria ao número 1. Você é o todo. Eu não sou tão importante assim. Estou apenas pedindo essa única coisa. Eu entrego completamente o resultado. Eu não dependo do resultado. E o número 4 era a repetição. Porque adivinha? O cérebro humano gosta de repetição. Talvez o grande cérebro lá em cima goste também. Como o ritual é uma forma de entrar em ritmos.
E também, tradicionalmente, a oração tinha movimentos físicos. Então você também está relembrando no corpo essa conexão com a fonte. Eu sou pequeno, isso é grande. Estou pedindo por algo que é para todos. Mas eu entrego completamente o resultado. E então eu vou começar, sabe? Eu vou fazer de novo. Eu vou rezar, fazer essa oração de novo. E é o oposto do jeito que eu acho que a maioria das pessoas faz esse tipo de coisa. Elas dizem, eu preciso manifestar $1 milhão. Eu vou naquele seminário que vai me ensinar como manifestar. E manifestar com aqueles óleos essenciais e todas essas coisas, e eu sou um grande fã de óleos essenciais. Mas eu acho que é o oposto de como a gente ora. Normalmente, eu estou nessa condição, eu preciso disso para me ajudar. E todas aquelas coisas tipo, eu vou, se você puder só fazer essa coisa por mim, eu nunca mais vou comer sal de novo. Ou eu nunca mais vou, ou todas essas promessas malucas, tipo apostas, isso é chamado de apostar. E do jeito que a IA definiu, eu tenho uma IA especializada que é feita para pesquisar textos. Ela definiu que a oração moderna é chamada de modelo de oração da máquina de venda automática, que eu achei um nome incrível, como se a oração fosse uma máquina de venda automática. Mas essas são as 4 coisas, e eu acho que é simples, cabe em um post-it, mas acho que é profundo e realmente significativo. Sempre que a IA falava isso, eu pedia, mostre as referências, me dê o número da página, não quero invenções. Então tivemos que conferir o que fizemos e estava correto. Isso é incrível. Eu chamo isso, curiosamente, de modelo da máquina de chicletes que muitos têm de Deus. Se coloco minha moeda, recebo o chiclete que quero e ele será delicioso. E isso, na verdade, não é, pelo menos não é assim que o meu Deus, sabe, funciona. É só um momento engraçado da máquina de chicletes que alguns veem como prova de que estamos conectados e de que a consciência existe. Você coloca a moeda e recebe um Werther's Original em vez do chiclete. É isso. Isso te surpreende? Chase Hughes, eu estou tão feliz que você esteve aqui conosco e que Jonathan apresentou você para mim. Desculpe por não conhecer todas as coisas incríveis que você faz, mas estou tentando me informar. Onde as pessoas podem saber mais sobre o NCI? Onde você quer que as pessoas vão para saber tudo sobre você? Sim, apenas meu canal no YouTube com meu nome. Você pode acessar o canal Chase Hughes Oficial no YouTube ou o site nci.university, onde estão todos os nossos treinamentos. Se você não quiser abordar a parte espiritual, também faço muitos treinamentos criativos e intensos de interrogatório que não mencionamos aqui, mas quero dizer, Não tivemos tempo para tudo. Estou com sua tabela de elementos comportamentais aberta e penso em tatuá-la nas costas para que todos saibam o que está acontecendo. Seu site tem recursos incríveis e foi um grande prazer conversar com você. obrigado. Só não faça a tatuagem na parte inferior das costas e depois mande fotos, Jonathan. Jonathan, espero que tenha gostado de gravar esse podcast comigo, pois agora quero um com Chase Hughes. Acho que você seria ótimo para o programa. Acho que faço piadas demais para ele, mas gostei muito de conversar. Também fiz algo que odeio quando fazem comigo. Eu não sei quem você é, mas não falei isso para ele como se dissesse, você não é famoso, porque ele é muito famoso. Queria apenas que ele soubesse que cheguei sem ideias pré-concebidas sobre ele ou sobre o que abordaríamos. E tem muito mais coisa que a gente não conseguiu abordar, e eu realmente espero que ele nos dê a oportunidade de conversar com ele de novo. Mas eu simplesmente não consegui, eu não consegui deixar de seguir por esse caminho que, sabe, a gente acabou seguindo com El e essa vontade de ouvir tanto sobre isso. Vamos falar sobre algumas verdades universais. Jesus, Lucas 17:21. O reino de Deus está dentro de você. Rume de uma era diferente. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Cabalá, a criação é uma emanação única dividida apenas na aparência. Está muito bom. Faz tempo que você não cita a Bíblia para mim. É um novo quadro no final dos episódios. Fique por aqui para as citações da Bíblia. Física quântica, tudo é um campo único fragmentado apenas pela percepção. Acho que precisamos de uma roleta. Tipo, se eu fosse pedir um presente para o universo, eu gostaria de uma roleta com todas as religiões diferentes que existem ou já existiram, e eu vou girar ela. E onde quer que caia, Jonathan, você nos dará uma citação inspiradora. Essa ideia, acho que muitos de nós, especialmente aqueles de nós que, sabe, vivem no mundo moderno, acreditam na ciência, amam números e, sabe, palavras e todas as coisas que temos.
Muitos de nós, eu diria que a maioria de nós, sabe, acreditamos que as pessoas que viveram há milhares de anos não tinham o conhecimento que temos. Elas não tinham as informações que temos. E se elas soubessem as coisas que sabemos, poderiam explicar terremotos e por que as coisas acontecem. E, sabe, tipo, isso é muito fofo. É muito, quero dizer, é um pouco condescendente, né? Dizer que todas aquelas culturas indígenas, né, simplesmente não entendiam as coisas que nós entendemos. E é muito bonitinho ler sobre os mitos da, sabe, Grécia Antiga e todas essas coisas, mas isso não é de verdade. E o que esses textos estão dizendo é que não importa o que você desenvolva em milhares de anos que te faça pensar que está no controle, na verdade você não está. Porque existe algo muito maior que só, e isso não é só eu sendo otimista. Pessoas que viveram sem as distrações, que chamamos de modernidade, inevitavelmente, estavam muito mais em contato com a natureza, com as estações e com um senso de, não sei, autonomia sobre sua identidade espiritual e conexão com o universo. Tipo, como você não estaria em contato? Elas tinham muito tempo para colher frutas e fazer cestos, né? Elas tinham muito tempo para caçar e sobreviver, mas também existiam círculos sociais onde normalmente, sabe, mulheres e crianças passavam tempo juntas, e aquele cara que não enxergava direito porque era míope e ninguém sabia disso. Mas é mais ou menos assim que, sabe, a gente era estruturada, para estar em contato com a Terra e com tudo o que ela oferece. E eu penso em pessoas como David Sinclair e outros especialistas incríveis em longevidade e tudo isso. Ao pensar no que realmente precisamos, é muito mais daquilo de que Chase Hughes está falando e com o que ele conseguiu se conectar, né? Sentir que você faz parte de algo, sentir-se amada. A gente tinha muito mais tempo e interdependência com as pessoas ao nosso redor. Você precisava de todo mundo trabalhando junto para sobreviver, e por isso os laços eram fortes. Agora, a parte mais assustadora do que eu vi hoje foi a fragmentação da sociedade, criando pessoas que realmente não acreditam que precisam umas das outras. Ou elas não ligam para o impacto que causam. Pensei na pessoa dirigindo imprudentemente. Quero dizer, isso tudo aconteceu ao longo da minha vida. Antes, quando alguém queria te cortar no trânsito, era estranho e gerava certa vergonha. Dava para notar que a pessoa tentava disfarçar. Atualmente, em Los Angeles, muitos sentem prazer em te cortar no trânsito, rir na sua cara e ainda mostrar o dedo do meio. Isso acontece direto em Los Angeles, não é verdade? As pessoas aqui que moram em Los Angeles sabem. Parece que existe um prazer perverso, quase uma performance, tipo um chute nas partes, e eu culpo a cultura do Jackass por isso. Bem, eu acho que existe uma coisa performática de zombar e rir das pessoas que sofrem algum tipo de lesão ou dificuldade. A gente glorificou a violência a um ponto que ela virou algo cômico. E sabe, eu costumava pensar, assistindo esses filmes violentos, se alguém leva tantas pancadas na cabeça, realmente fica com danos cerebrais permanentes e não pode só levantar, pegar a arma e atacar de novo. Você é engraçado, viu? Já vi esses filmes com você, mas você não deixa ninguém curtir. Certo. Mais uma citação. Você tem que dizer de quem é. A menos que o homem morra para si mesmo, ele não pode viver. Como disse Coração Valente, todo homem morre, mas nem todo realmente vive. Estou pensando em Mel Gibson. Coração Valente? Não, é Jesus, mas quase isso. Alguns diriam que era o coração mais corajoso de todos. Para mais citações como essa, vamos colocá-las no Substack. Confira o Mayim Bialik's Breakdown no Substack. Do nosso breakdown ao colapso que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. Bialik's breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down